Boa noite, colegas vereadores, boa noite, público presente, aos que nos assistem de casa. Estamos dando início a mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Casca, a sessão número 21 de 2014, então. Desde já passo a palavra à secretária que faça a leitura do resumo da sessão ordinária número 20 de 2014, realizada em 14 de julho de 2014. Boa noite, presidente, colegas vereadores, público presente. Informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Casca, RS. Resumo da sessão ordinária número 20 de 2014, realizada em 15 de julho de 2014. Ordem do dia. Projeto de lei número 39 de 2014. Aprova o Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Casca. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade. Kleber Colle, presidente do Poder Legislativo Municipal. Passo a palavra ao senhor presidente. Em discussão, a ata da sessão ordinária número 20 de 2014. Alguém gostaria de fazer alguma correção? Não? Em votação, a ata da sessão ordinária número 20 de 2014. Os contrários se levantem. Ata aprovada por unanimidade. Deixamos hoje, então, um espaço reservado para a abertura da agricultura da semana, primeira semana municipal da agricultura familiar. Por isso, não temos nenhum projeto em pauta, apenas temos um ofício do Tribunal de Contas, no qual peço à secretária que faça a leitura do mesmo. Ofício Gabinete número 4537, Porto Alegre, 16 de junho de 2014. Processo número 05.0519.0200/11, dígito 2. Assunto: processo de contas executivo. Senhor presidente, tenho a satisfação de cumprimentá-lo e nesta oportunidade encaminho o processo de contas desse município referente ao exercício de 2011 para julgamento nos termos do parágrafo 2º do artigo 31 da Constituição Federal. Permito-me lembrar-lhe que o parecer prévio emitido por este tribunal sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Atenciosamente, Valtuir Pereira Nunes, diretor-geral. Ao excelentíssimo senhor, o digníssimo presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Casca, RS. Passo a palavra ao senhor presidente. Obrigado, secretária Roberta. Então, estarei disponibilizando as contas do exercício 2011 a partir de amanhã, por meio de uma resolução. Então, quem quiser conferir, estarão disponíveis aqui na Câmara de Vereadores. Temos então o convite da semana da Agricultura Familiar, que também peço à secretária que faça a leitura. Convite. O Poder Executivo Municipal de Casca, juntamente com a Emater, ASCAR, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e a SIC, convidam Vossa Excelência e demais edis para a programação de lançamento do Roteiro dos Sabores, a realizar-se no dia 23 de julho. 19 horas, apresentação do programa Juntos para Competir, Sebrae Senar Farsul. Apresentadores: Nilson Valdir Kilp e Luzardo Sartori. 20 horas, palestra Sucessão e Profissionalização nos Negócios Familiares Rurais, Sebrae Senar Farsul. Palestrante: Nilson Valdir Kilp. 21 horas, lançamento do Roteiro dos Sabores, Casca RS, e entrega do selo Sabor Gaúcho, local CTG Laço da Amizade. No final da programação, haverá degustação de produtos do Roteiro dos Sabores. Sua presença é indispensável para o sucesso do evento. Alain Martins das Chagas, prefeito municipal, Maurício Luiz da Lacqua, Emater Ascar, Nauro Missola, Sindicato dos Trabalhadores Rurais,
Fabrício Calete, Associação Comercial, Industrial e Serviços Agropecuários de Casca. Passo a palavra, senhor presidente. Obrigado, secretária. Não temos mais pauta por hoje, então passamos às pessoais, iniciando hoje pelo vereador Batim. Leandro. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público presente. Inicialmente gostaria de parabenizar os organizadores da primeira Semana Municipal da Agricultura Familiar de Casca, iniciando pela SIC, Emater, Ascar, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Casca, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Casca e Câmara Municipal de Vereadores também, e principalmente o Poder Executivo Municipal. Mais uma vez, as entidades unidas se propõem a desenvolver mais um projeto que tem por objetivo potencializar o setor primário, que hoje com certeza representa mais da metade da receita do município. E com essas ações, tenho certeza que a agricultura familiar em especial tem tudo para continuar se desenvolvendo no município de Casca de forma brilhante como vem sendo. Gostaria apenas de destacar um dos eventos que está programado, que é a questão da sucessão rural. Se não me engano, tem aqui no dia 23. Isso, dia 23. Novamente, tanto o Poder Executivo quanto as entidades voltam a bater nessa tecla da questão da sucessão rural, que é muito importante, já que cada vez mais a gente vê os jovens buscando serviço na área urbana, deixando seus pais na agricultura. Isso tem, infelizmente, causando dificuldades na continuidade do serviço, na continuidade de quem toca a propriedade. Eu acho que isso, talvez, de todos os assuntos que serão abordados nessa semana, eu acho que esse será um dos principais temas, e tenho certeza que, trabalhando todos juntos, nós vamos conseguir fazer com que o jovem permaneça no campo e permaneça produzindo e tirando o sustento do campo. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, vereador Leandro. Na sequência, Lisiane. Luiz. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, jurídicos, secretário público presente, prefeito, secretários, boa noite. É uma semana muito especial, senhor presidente, que é a Semana da Agricultura Familiar. Está de parabéns o Executivo, está de parabéns o Legislativo por tudo isso que está acontecendo. Estou vendo no folder que temos uma semana cheia de reuniões, palestras. Isso é muito importante, senhor presidente. Mas eu quero aqui, senhor presidente, também lançar um desafio ao Legislativo e também ao Executivo. Várias vezes aqui eu pedi para nós marcarmos uma reunião para finalizarmos o projeto de incentivo à produção de leite. Esta semana é uma semana especial para isso. Seria possível, esse desafio está lançado para nós marcarmos esta reunião com todas as entidades e nós finalizarmos esse projeto, esse programa, e dar de presente aos nossos agricultores. Isto é muito importante. Eu digo a vocês que é iniciativa do PDT, mas a origem deste projeto aconteceu lá no sindicato, quando eu e o meu assessor César estivemos junto com o Nauro, e ideias deles e com o Maurício da SIC, da Emater, da SIC, os conselhos, elaboramos o projeto, mas o projeto está na casa, aguardando sugestões dos vereadores, das entidades, mas nós precisamos finalizar esse projeto.
É um programa de incentivo a nível de município em que vai aumentar a receita do município, pois o produtor ele faz questão de tirar nota para ganhar incentivo. O incentivo seria através de adubo para a pastagem forageira. Então é muito importante, senhor presidente, por várias vezes aqui estou conclamando para nós finalizarmos esse projeto. É iniciativa do DT, mas as entidades todas já fizeram parte, só falta o executivo e o legislativo dar suas sugestões, finalizarmos e virar um programa de incentivo à produção de leite. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, Luiz. Na sequência, Maura. Boa noite, senhor presidente, caros colegas, público aqui presente, sendo que hoje não vou nominar todas as pessoas, mas cumprimentando o nosso prefeito, eu quero cumprimentar a todos os que estão presentes, as entidades que colaboraram aqui para que a gente fosse ter essa primeira Semana Municipal da Agricultura Familiar. Eu quero então também frisar, o convite, eu não vou repetir o que os meus colegas disseram, mas eu faço as palavras do Leandro também como minhas, que foi muito importante, todas essas entidades que trabalharam nisso. Eu gostaria então de convidar para que quem pudesse participar dos cursos sobre a bovinocultura de leite, também no dia 23, na quarta-feira à noite, principalmente nós vamos ter o lançamento do nosso projeto Roteiro dos Sabores lá no CTG, então que todo mundo possa participar disso, que é muito importante. Esse projeto de importância para o nosso município, onde vai, na verdade, nós temos aí envolvidos uma série de motivos bons para que esse roteiro vai nos auxiliar, além do turismo, a sucessão rural, promover as nossas empresas que fazem parte desse roteiro. Então, quarta-feira à noite no CTG, a gente espera que todo mundo possa participar, e lá então a gente vai falar mais um pouco sobre esse projeto. Muito obrigada. Obrigado, Maura. Na sequência, Marinês. Roberta. Bom, dando uma olhada aqui na programação, eu quero dizer que eu estava vendo assim que vários segmentos foram contemplados, foram atingidos aqui na área da agricultura, a parte da bovinocultura, do meio ambiente, também a questão do agronegócio. E já parabenizando, como a Maura, o Didio e o colega Leandro fez, aproveito para parabenizar todos os organizadores do evento. Eu acho que todos eles estão de parabéns, é uma bela iniciativa. E finalizando então aqui, eu quero dizer que no final desta semana, todos nós, em especial os agricultores, vão ter um conhecimento ainda maior, vão levar para casa um conhecimento muito grande do que vai ser feito nesta semana. Enfim, estão todos de parabéns. Uma boa noite a todos. Obrigado, Roberta. Na sequência, Lusa. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, autoridades aqui já denominadas, minha saudação a todos que nos assistem também. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, somos plenamente a favor de tudo que vem a respeito da nossa agricultura familiar. Sempre que depender de nós, com certeza a gente vai estar disponível para colaborar naquilo que for do nosso alcance. Vou somente deixar registrado aqui o quanto a gente participa e sempre esteve a favor desses programas da agricultura, que na ocasião que fui prefeito, no meu mandato, juntamente com a Emater e o sindicato, a gente elaborou uma lei, que hoje é lei no nosso município, a incentivo às agroindústrias. E daí, todas as vezes que a gente fala
neste setor, a gente sabe da importância que foi daquela lei, que muitas agroindústrias hoje dá para se dizer que viraram grandes indústrias, mas começaram pequenos e que bom que começaram, né? Então aquela lei, com o incentivo do poder público, com a parceria da Emater, do sindicato, isso foi o primeiro passo, e que bom que hoje tem continuidade, e se nós quiser crescer o nosso município, com certeza é trabalhar junto e pensar no objetivo principal, que é o bem do município. Sempre estive a favor, continuei sempre sendo a favor em trabalhar pelo bem do nosso município. A gente agradece às pessoas que pensam sempre em primeiro lugar para o município. Então, senhor presidente, o que depender de nós, pode contar que estamos sempre a favor. Obrigado, Lusa. Apenas pela presidência, algumas considerações. Também estivemos participando da primeira Seara Fandangueira no último sábado. Você teve laço da amizade, vi vários colegas vereadores lá, inclusive o prefeito estava também. Enfim, acho que uma ideia interessante, a primeira, e esperamos que venham muitas. Acho que bem organizadinha. Estava falando com todo mundo que veio de fora também, gostaram muito de participar. Então, parabenizar todos os organizadores, CTG Laço da Amizade. Tenho certeza que foi uma noite muito boa, muito atraente para todos os que foram lá, e que tomara que continue por muitos anos. A questão do incentivo à cadeia produtiva do leite, já tivemos um retorno do executivo que está trabalhando num projeto maior, então vamos ter um pouquinho mais de paciência quanto a isso, que temos certeza que vamos conseguir incentivar nossos agricultores, sim. Mas temos o retorno, sim, está protocolado na casa. A respeito da Semana da Agricultura Familiar, agradecemos por termos escolhido a nossa Casa do Povo, para fazer a abertura desta semana. Temos certeza que iremos aprender muito, sim, mas tenho certeza que os nossos agricultores é que vão ganhar com isso. Acho que nesse ano trabalhamos várias vezes em conjunto com o Executivo, com a Emater, com a SIC, com o sindicato, e essa parceria acho que está fazendo muito bem para os nossos munícipes, para as nossas entidades, fortalecendo todas as entidades, ninguém querendo sobressair sobre ninguém, e assim que devemos continuar. Agradecemos então por ter escolhido a Casa do Povo, a nossa casa, para fazer a abertura desta semana, e temos certeza que essa programação será uma programação muito boa, e com certeza na sexta-feira iremos terminar a semana todo mundo sabendo um pouquinho mais, e com nossos agricultores e todos os envolvidos mais fortalecidos. Então, desejamos então que a semana seja muito proveitosa a todos, e também desde já encerramos nossa sessão e passamos a palavra aos que vão fazer a abertura aí da nossa semana da agroindústria familiar. Todos. Inicialmente gostaria de agradecer em nome da organização do evento, a Câmara de Vereadores, por ter cedido esse momento para nós. É muito importante estarmos inseridos aqui com vocês para fazer esse lançamento da primeira semana da agricultura familiar, que para todos nós é uma conquista. Então, coube a mim fazer esse lançamento da semana. Então, eu pensei algumas vezes no que falar para vocês aqui sobre a agricultura familiar, porque é um tema muito amplo. Então, eu resolvi começar pelo início, né? Quando você fala em agricultura familiar, primeiro você pensa, o que é a agricultura familiar? Bom, nós temos uma lei que define a agricultura familiar no Brasil. É a Lei 11.326 de 2006, que define como agricultores familiares aqueles que praticam atividades no meio rural, que tenham simultaneamente os seguintes requisitos. Então, não é qualquer um que está no interior da sua família que é agricultor familiar. Ele não pode ter área maior que 4 módulos fiscais, que aqui para o nosso caso são 100 hectares. 80, Maurício. 80, que é 25, tá sem razão. 80 hectares, 25 era a colônia antiga.
Utilizar predominantemente mão de obra familiar da própria família para todas as atividades da sua propriedade. Outra questão importante é que tem que ter uma renda familiar predominantemente originada nas atividades da propriedade rural. E o último, dirigir o estabelecimento ou empreendimento com auxílio das pessoas da família. Então está aqui, dirigir o estabelecimento, administrar. Então para isso que é muito importante que você tenha um trabalho em cima da agricultura familiar, porque são administradores. Nós temos hoje no município, vocês vão ver, com dados do IBGE de 2006, que são mais de 1000 estabelecimentos. Temos que considerar estabelecimento, então, como uma empresa, uma unidade de produção agrícola, cada um com seu administrador. Então o nosso trabalho muito forte é em cima desse administrador proprietário, dessas famílias que estão no campo, não só pensando na economia, mas também pensando na qualidade de vida dessas pessoas. Então, falar só isso também não adiantava. Então, tentei buscar um patamar simplificado do que isso representa na sociedade atual. Como que eu faria isso? Falando um pouquinho sobre o que ela representa hoje no mundo, no Brasil, no Estado, chegando até casa. Então, hoje no mundo, quem tem os dados é a FAO, que é uma organização da ONU, o Departamento da ONU, da Organização das Nações Unidas, para a agricultura. Segundo dados da FAO, 570 milhões de fazendas existem no mundo. E desses 570 milhões, 500 milhões são fazendas familiares. Veja a proporção da agricultura familiar hoje no mundo. Hoje no mundo, 70% dos alimentos fornecidos para a população provém de propriedades familiares. Grande parte produzidos, uma pequena parte também por coleta. Em alguns países a coleta é muito importante. Segundo dados da FAO, chega a 12,5% dos 70% são de coleta. No nosso caso, a produção representa a maior parte. Ainda, outro dado importante, que hoje há cerca de 3 bilhões de pessoas trabalhando em sistemas familiares de produção. 3 bilhões de pessoas. Então, em todo o mundo, a agricultura familiar tem uma importância incalculável. Então, nós chegamos no Brasil. São dados do censo de 2006, inclusive são recortes da cartilha, com resumo de dados do censo de 2006, que está disponível para todos online. Eu só recortei alguns dados importantes e interessantes para se avaliar. Hoje no Brasil, os dados mostram que o total de estabelecimentos familiares é de 4.367.000 e alguns estabelecimentos familiares, contra 807 não familiares. Isso em porcentagem quer dizer que praticamente 85% dos estabelecimentos hoje no Brasil são familiares. E esses 85 estabelecimentos estão numa área que corresponde a 24% do território nacional. Então, para você ver a diferença de tamanho de propriedade. Quer dizer que nós temos concentrado lá 84% dos estabelecimentos e 25% da área. Nós temos grandes latifúndios no Brasil que tem que ser resolvido. Outra questão também é que naqueles 25% da área, apenas menos de 25% destinado à agricultura familiar, são os 38% do PIB agrícola do Brasil. Quer dizer, a eficiência da agricultura familiar é maior do que a eficiência da agricultura não familiar. Apesar de nós vermos aquelas máquinas enormes na agricultura não familiar, que custam milhões, na agricultura familiar, aquele produtor da sua enxadinha deve ter uma eficiência muito melhor. Outro dado interessante são pessoas ocupadas. Das pessoas ocupadas na agricultura, 74%, quase 75% estão nas propriedades familiares no Brasil. Tem um número de pessoas ocupadas em 2006 de 12.300.000 pessoas na agricultura familiar e apenas 4,2 milhões de pessoas na agricultura não familiar. Por que também a agricultura familiar para nós ela é tão importante? Que da mesma forma que no resto do mundo,
para nós também, ela é a maior produtora de alimentos. Se nós olharmos aqui, 87% da mandioca vem de propriedades familiares. 70% do feijão, 46% do milho, 38% do café, 34% do arroz, 21% do trigo e 16% da soja. Inclusive a soja tem uma fatia importante que vem de propriedades familiares. Quando se trabalha então com produção animal, esses números também demonstram que a propriedade familiar é responsável pela grande produção dos alimentos. 58% do leite vem de propriedades familiares no Brasil. 50% das aves e 59% dos suínos também. Além de 30% dos bovinos. Apesar de nós assistimos aquelas grandes fazendas produtoras de gado de corte, 30% vem da cultura familiar. Então é muito importante nós darmos valor e buscarmos cada vez mais capacitação para essas pessoas que estão no campo de propriedades familiares. Olha o que uma propriedade familiar gera por hectare em média em 2006. 667 hectares por ano, reais por hectare por ano, enquanto a não familiar gera 358. Então, para nossos municípios pequenos, principalmente, quanto mais nós gerar por área, melhor vai ser para o desenvolvimento. Em média, em 100 hectares de área, agricultores, você consegue colocar lá dentro 15,3 agricultores familiares. Quando que eles trabalham com propriedades não familiares, 100 hectares não dá nem para 2 pessoas, 1,7 pessoas. Essa é a média nacional. Então, em resumo, eu não vim aqui para fazer palestra, vim aqui só para fazer o lançamento, então eu resolvi fazer um resuminho. O que nós temos em situação hoje no Brasil? Nós temos mais de 4,3 milhões de estabelecimentos rurais familiares. Ela ocupa hoje, a agricultura familiar, 80 milhões de hectares no Brasil. Responde por 33% do PIB da agropecuária brasileira. Quer dizer, tudo que a agropecuária brasileira gera, 33% vem da agricultura familiar. Naqueles 25% da área ou menos. Ocupa 74% da mão de obra no campo. Isso me preocupa bastante, a questão que o vereador falou bem antes, o Leandro, do êxodo rural. Nós estamos bastante preocupados com isso, temos milhares de propriedades hoje gaúchas que estão sem sucessão familiar. Quer dizer, os que estão na propriedade estão envelhecendo, não tem perspectiva, vão acabar saindo e acontece de ocorrer latifúndios cada vez maiores. E a nossa agricultura familiar também é responsável por 40% da produção agrícola e 70% dos alimentos fornecidos da mesma forma que no restante do mundo. Mas vamos chegar mais perto. Vamos chegar para o Rio Grande do Sul. O que nós temos no censo de 2006, que é o último censo agrícola divulgado? Demonstrou que nós tínhamos 441 mil estabelecimentos agropecuários no estado, empregando nesses estabelecimentos 1.231.000 pessoas. Quando nós observamos novamente o número de estabelecimentos, 86% dos estabelecimentos são familiares, 14% não são familiares. Então quer dizer que nós temos aqui 380 mil estabelecimentos familiares aproximadamente no estado. E aonde que está? Está ocupando esses 86%, mais de 31% do nosso estado, da área agrícola. Então quer dizer que esses 14% não agropecuários estão ocupando praticamente 70% da área agrícola do estado. Isso é importante que nós observemos, porque nós temos que fazer com que essa pequena área gere cada vez mais renda para o produtor. Para isso a importância das agroindústrias, do leite, da fruticultura, da agricultura, para que numa pequena área a gente aumente a receita do produtor, que viabilize que ele permaneça no campo. Porque olha aqui, ó, 81% das pessoas ocupadas estão na agricultura familiar aqui no estado. Se nós não mantivermos uma viabilidade econômica, essas pessoas não vão ficar mais lá. Elas vão ir para a cidade. E daí nós vamos ter uma série de problemas que a gente já conhece. Olha aqui, ó, produção de alimentos. Primeiro ponto, 54% do valor bruto de produção do estado
é da agricultura familiar. Naqueles 31% da área, você produz 50% da produção do Estado. É um número até maior do que no Brasil. A nossa produção agrícola do Estado produz, nossas agriculturas familiares, produzem 92% da mandioca, mais do que no restante do Brasil. Produzem 85% do leite. Comunidades gaúchas também produzem 84% do feijão. 66% do milho e 36% da soja. E suínos e aves 70% e 80%. Então a nossa produção de alimentos está concentrada nas propriedades familiares. Daí a importância, mais uma vez, de se trabalhar esse tema. Chegamos então agora em casca. Casca não se discute a importância da agricultura intensiva. Nós temos aqui hoje dados também oficiais de 1.003 estabelecimentos. Desses 1.003 estabelecimentos, nós temos 2.853 pessoas ocupadas na agricultura. Temos lavouras temporárias, temos pecuária, temos fruticultura, temos olericultura. Mas o dado que eu quero mostrar para vocês está aqui. Dessas pessoas ocupadas na agricultura, 91% das pessoas estão ocupadas na agricultura familiar. Então, para nós, é ainda maior do que é no restante do país e do estado. Quando nós observamos o tamanho do estabelecimento, vocês vão observar aqui, aqui vem até 50 hectares. Então, digamos, as minhas duas colônias antigas, né? 90% das propriedades têm até 2 colônias, até 50 hectares. E se tu pegar daqui até 20 hectares, isso dá 30, 44, 43, 50, 60%. Então aí a importância de nós colocarmos um foco especial na agricultura familiar para buscar alternativas para manter essas pessoas no campo. Porque com área pequena de terra, trabalhando com grãos, hoje não utiliza mais. Outro dado que dá para nós observarmos aqui nessa planilha, nesse slide que eu preparei aqui, que 937 dessas 1.013 estabelecimentos são familiares, 94 praticamente por cento, não é 93% das propriedades nossas são familiares. Então, quando se trabalha com o familiar aqui em casca, você está conseguindo atender 93,5% das propriedades nossas. Temos juridicamente, no que conta para produtor familiar, para financiamento, 781 DAPs ativas. Algumas propriedades não possuem DAP. DAP é a declaração de aptidão ao PRONAF. É um documento necessário para que se acesse as políticas do PRONAF, Programa Nacional da Agricultura Familiar. Algumas propriedades já não têm mais por não financiar, ou por não ter mais interesse, ou por qualquer motivo. Nós temos 781 DAPs ativas no município. O que representa isso em números para nós? Hoje, casca, diretamente, no valor agregado bruto de 2011, 32% veio da agropecuária. 32%. Isso, no ideal, deu um impacto de 77 milhões e 502 mil. Então, um impacto muito forte para o município como casca. O nosso PIB per capita é bom. E grande parte disso é pela qualidade de vida que se leva no interior do município. Quando comparar com o PIB do Estado, 24.500. O nosso PIB aqui, 30 mil, quase 30 mil. Então, nós temos uma qualidade de vida boa, pessoas do campo têm uma qualidade de vida boa, nós queremos que elas mantenham essa qualidade de vida. Então, para isso é que nós trabalhamos em eventos como a Semana da Agricultura Familiar. O grande grupo de entidades aqui, a qual vamos citar aqui, a Prefeitura Municipal, a Câmara de Vereadores, Conselho Econômico, o Sindicato, a matéria SIC. Tivemos diversas reuniões, diversas tratativas com diversos temas de assuntos, até que chegamos a uma conclusão de que, da maneira como estava posto, iria atender a grande parte dos produtores, dos diversos setores.
Então eu queria apresentar para os senhores aqui, fazendo essa abertura oficial da Semana da Agricultura Familiar, apresentar para os senhores a programação que nós teremos para essa semana e convidar que todos se façam presentes em todos os dias. No dia 21 de julho, hoje, então, nós estamos tendo aqui a abertura oficial, evento importante da semana, que é o primeiro passo. Agora, nós teremos diversos trabalhos diretamente do produtor familiar. Amanhã mesmo estaremos lá, na Capela Furlane, no Vato Furlane, com um curso de 8 horas de produção de leite à base de pasto e manejo correto da vaca para a criação da terneira e da novilha. Um tema importante, visto que hoje uma novilha boa, comprada, está custando quase R$5.000. O produtor consegue, com pouca diferença que ele faz hoje, fazer uma boa produção em casa. Então eu tenho esse trabalho, trabalhou semana passada também esse tema, foi muito bem aceito. Já temos essa, eu olhei agora hoje para trazer para vocês a informação mais atualizada. Temos no município de 2012 para cá, 101 famílias capacitadas pelo programa Leite Gaúcho em mais de 16 horas de treinamento. Queremos encerrar o ano com 180 famílias. Então, isso vai trabalhar, vai ajudar bastante no lançamento. Temos também, no dia 23 de julho, o lançamento da 12ª etapa da campanha regional de repovoamento da Araucária, no estado do Rio Grande do Sul, em parceria entre a RGS e a Prefeitura Municipal de Casca. Nós teremos a presença do secretário estadual do Meio Ambiente, que vai conversar sobre o tema. Será na Casa da Cultura. Aí na quarta-feira nós vamos ter à noite a apresentação do programa Juntos para Competir do SEBRAE, Senar e Farsul, que vai ser às 19 horas no CTG. Após essa palestra vamos ter outra palestra da Associação Familiar, que também vai ser lá no CTG, palestra SEBRAE, Senar e Farsul. E após isso o lançamento do Roteiro dos Sabores, que é uma iniciativa aqui da Câmara dos Vereadores também, que busca incentivar a nossa produção das agroindústrias e o nosso turismo rural, que é uma das formas que se observa como manter o jovem no campo. Dia 24 de junho, na quinta-feira, temos mais um curso no mesmos moldes que vai ser amanhã nos Furlanes, só que vai ser dia 19 em São Roque, também com o mesmo tema, com duração de 8 horas. E no dia 25 de julho, sexta-feira, teremos o encerramento da primeira Semana Municipal da Agricultura Familiar de Casca. Para esse encerramento, nós buscamos um tema que fosse englobar todos os produtores rurais de casca. Conseguimos um palestrante que vai falar sobre o novo Código Florestal e as implicações da propriedade rural e o cadastro ambiental rural, que vai ser obrigatório para todas as propriedades rurais. E já é. O palestrante é o Ivaldo Barreto de Mello, engenheiro agrônomo da Emater também, assistente técnico regional em Passo Fundo, da parte do meio ambiente. Ele vai estar aí então para fazer a palestra às 19 horas. Às 20 horas, então, nós teremos uma premiação para os produtores de destaque do ano de 2013, produtores familiares de destaque, onde se buscou produtores que tivessem carta de aptidão, a DAP, que diga que eles são produtores familiares, e que tenham comercializado produtos no talão do produtor no ano 2013. Então, o maior produtor que mais comercializou milho no ano 2013 no talão do produtor, sendo produtor familiar, os itens que foram avaliados. Às 21 horas teremos então um jantar para a confraternização do Dia do Colono Motorista, também no CTG, Laço da Amizade. Então fica aqui o convite a todos, convido para que faça uso da palavra na hora do sindicato, que ele dê uma explanação também, que ele faça um convite especial a todos. E da minha parte, Emater, do município de Casca, espero que todos possam comparecer aos nossos eventos, que convido a todos e que espalhem esse convite a todos. Essa semana está com uma programação muito interessante e todos nós temos uma expectativa muito boa quanto a isso. Só para lembrar, esse último slide que eu pus aqui, alimentar o mundo, cuidar do planeta, é o slogan da campanha
do Ano Internacional da Agricultura Familiar, que foi lançado pela ONU e que nós estamos buscando também para que a gente possa, mais uma vez, evidenciar a importância da agricultura familiar para nós. Tá? Muito obrigado a todos. Convido a Naura. Boa noite a todos. Saudar aqui o presidente da Câmara, o Cléber, demais vereadores, prefeito, vice-prefeito, secretários, comunidade em geral aqui presente. Então, dizer que para nós do sindicato é uma alegria poder, em conjunto com as entidades, estar trabalhando essa Semana da Agricultura Familiar e, ao mesmo tempo que é uma alegria, dizer que é um desafio também. Quando foi divulgado que esse ano seria o Ano Internacional da Agricultura Familiar, de nós podermos organizar então uma semana específica com eventos. Temos nos anos anteriores organizado eventos com temas específicos, sempre com uma grande participação, e esse ano, dado então ao tema, temos discutido, pensado e planejado e apresentamos então aquilo que entendemos que é de extrema importância para o momento, que é o programa da agroindústria, do Roteiro dos Sabores, que é essa questão do Código Ambiental, da sucessão, enfim, uma pauta que realmente ajuda para quem for participar, para quem for buscar esses cursos na área do leite também, dada ao nosso município, a capital gaúcha do leite. Então, como é um desafio realizar atividades todos os dias da semana, fazer aqui o convite e o chamamento e que realmente cada um de nós possa se empenhar em convidar o vizinho, convidar o amigo, para que a gente, principalmente no dia 25 de julho, data em que comemoramos o Dia do Colono Motorista, a gente possa estar dando encerramento a esta Semana da Agricultura Familiar, onde possamos realmente encerrar a semana, como se diz, com chave de ouro, com grandes eventos, mostrando a importância da agricultura familiar, mostrando para a sociedade também do nosso potencial, e aqui muito bem apresentado pelo Maurício, das pessoas que estão envolvidas nos números de hectares de terra, né? Se nós olharmos municípios como Coxilha, Carazinho, Pontão, aonde talvez um grande produtor tem 5.000 hectares, nós aqui temos 3.000 pessoas envolvidas em 14, 15.000 hectares, e isso movimenta a agricultura, mas acima de tudo movimenta a economia do município e dos municípios da região, porque o setor primário é quem abastece as agroindústrias, as indústrias, para que elas possam gerar emprego, gerar desenvolvimento, enfim, é uma roda que gira. E se nós tirarmos a agricultura familiar, e esses dados de 2006, eles mostram alguns números, aqui de 1.003 famílias, me preocupa um pouco que hoje não é mais, né, Maurício? Nós perdemos famílias, a gente vem para a cidade e vê que ali para o lado do CTG é construção e construção, aqui no bairro também, enfim, que a cidade vem crescendo. Se por um lado isto é bom porque a cidade cresce, do outro não é tão bom assim porque o número de pessoas lá fora está diminuindo. E só não diminui mais por quê? Porque a gente tem organização, entidades fortes que lutam pela aposentadoria, pelo Pronaf. Falava o Geraldo antes na sua fala do programa para auxílio à agroindústria, enfim, e temos inúmeros empreendimentos também no meio rural que oferecem empregos. Dizer também que conhecemos outros municípios
e graças a Deus temos uma logística que nos ajuda, que é cortada por rodovias. Então hoje, para quem mora no Milha Vaca, está na cidade, está no asfalto. Para quem mora na Vinte Baixa, está no asfalto. Para quem mora na Geral, está no asfalto. Enfim, deslocamento é fácil. Nós temos muitos municípios que não têm ligação asfáltica. Imaginem as comunidades do interior, que para chegar então ao asfalto vai 20, 30, 40 quilômetros. Então realmente o nosso município está bem localizado, entidades fortes que atuam, agricultores, empreendedores, como está no roteiro aqui, mais de 30 empreendimentos, e o nosso objetivo com isso é fazer com que possamos melhorar a autoestima. Inclusive falava numa entrevista de rádio de manhã da autoestima das nossas moças, para que elas possam, nós não mostramos dados do IBGE, Maurício, mas se mostrarmos aqueles 3.000 envolvidos, talvez temos uns 1.800 homens, 1.200 mulheres, e a agricultura familiar ela se faz de ambos os sexos, de famílias, pais e filhos. Nós não conseguimos fazer uma agricultura familiar somente de idosos, precisamos de comunidades fortes, organizadas, enfim, um todo. Por isso fica o desafio de nós realizarmos uma grande semana, de podermos cada vez mais mexer com a autoestima do nosso agricultor. E graças a Deus nós tínhamos uma música antigamente, Maurício Moço daquele colônia, e hoje em dia praticamente as pessoas estudam junto, almoçam junto na festa, almoçam, enfim, convivem junto. Se conseguiu valorizar bastante, mas é preciso que a gente possa continuar para que a gente continue sempre desenvolvendo o nosso meio rural. Portanto, parabenizar a todas as entidades envolvidas, que todos se sintam no compromisso e no desafio de fazer uma grande semana, não esquecendo aqui das empresas patrocinadoras. Algumas até estão nos ajudando e não estão aqui no folder, né, Maurício, por uma questão, enfim, de instituição, de empresa, para não aparecer, mas dizer da importância também das nossas entidades, do nosso comércio, enfim, que é sempre muito parceiro e muito nos ajuda para que a gente possa realizar os nossos eventos. Então fica o compromisso de cada um de realmente fazer com que essa semana seja uma grande semana. Agradecer então essa oportunidade, esse espaço aqui na Casa do Povo, para que a gente pudesse fazer essa abertura oficial, para que realmente no dia da manhã se inicie com um grande curso, uma grande atividade, e possamos dar sequência e encerrar então na sexta-feira. Então agradecer aqui a oportunidade, convido então agora o Alan, né, prefeito, para que faça então a sua fala e também e dê a abertura oficial do evento. E uma boa noite e obrigado pela presença de todos. Bem, boa noite a todos, cumprimentando já a todos os que já foram saudados aqui, as autoridades, o público presente, os vereadores, agradecer em primeiro lugar, Kleber e os demais vereadores, a oportunidade de estarmos aqui na Casa do Povo fazendo o lançamento dessa que é a primeira semana da agricultura familiar de Casca. Não vou me estender repetindo o que o Nauro, repetindo o que o Maurício já disseram, repetindo aquilo que os vereadores já manifestaram nas suas falas aqui durante essa sessão, mas apenas trazer dois ou três assuntos de forma bastante rápida, bastante concisa, mas acredito não pouco importante, apesar de a gente falar um pouco rápido nesse assunto. O Maurício e o Nauro colocaram aqui da importância da agricultura familiar, do que ela representa no mundo, no Brasil, no Rio Grande, em Casca. E eu acho que justamente por essa importância é que nós resolvemos, quando sentamos a primeira vez, há meses atrás já, colocar de uma maneira bastante objetiva, bastante clara, de realizarmos essa primeira semana da agricultura familiar de Casca, justamente no ano que a ONU dedica à agricultura familiar no mundo, pela importância da alimentação, pela importância da produção de alimentos, e eu diria até assim, de uma maneira bem sintética, mas por tudo aquilo que ela representa em termos de matar a fome do mundo, a agricultura familiar. Mas eu queria chamar a atenção aqui do agricultor familiar, eu queria chamar a atenção de uma maneira positiva,
mas dizer que tudo aquilo que é feito em termos de auxílio para que a engrenagem do município ela desenvolva na parte da agricultura familiar, que é muito importante, ela passa sim pela mão, Geraldo, Maurício, Naula, do poder público. Ela tem que ter como foco o poder público num município que nem o nosso, tem que ter isso como foco, incentivar, ajudar, estar sempre à frente, estar sempre planejando e organizando. Mas precisa ter aquilo que disse o Nauro aqui, que é o produtor rural, o agricultor familiar, acreditar no seu empreendimento. Ele tem que ter como foco, e a gente, infelizmente, talvez por isso vê um pouco, uma parte desse êxodo rural acontecendo, por causa de um certo desânimo que muitas vezes toma conta. Num negócio mal feito, num problema que acontece às vezes num ano ou em 2 anos e que não se consegue dar a volta. A gente sabe da dificuldade, mas a gente também enxerga e vê, me permitam, não é fazer política para A, B ou C, mas a gente vê principalmente nos últimos anos e acompanha um pouco do que acontecia há anos anteriores, onde em determinado momento da história o crédito bancário ele era para 1, para 2 ou para 3, e acho que aqui, principalmente quem tem um pouco mais de idade do que eu, Domingos, o seu Urides, que trabalha na agricultura, o Paulo, devem lembrar, Geraldo, devem lembrar que isso era assim mesmo. Quando o dinheiro chegava no Banco do Brasil em casca, usando o nosso gerente que está aqui, e via de regra hoje até um pouco mais aberto, mas era no Banco do Brasil, ele era destinado para algumas pessoas, hoje não. Hoje tem a possibilidade, vocês viram o Maurício falar da DAP, né? A importância que tem a declaração de aptidão do produtor rural. Hoje, quando o dinheiro chega no banco, ele chega e ele é, de certa forma, alcançado aquelas pessoas que têm um enquadramento legal e requisitos técnicos para se enquadrar. Claro que muitas vezes financiamentos não tão importantes, mas na grande maioria das vezes, e a grande maioria dos tipos de financiamento, se a organização rural é bem planejada, é bem projetada, é discutida com a família, e aqui temos que trazer, quando se fala em família, temos que trazer sim a importância da mulher nessa discussão, nesse trabalho, nessa conversa, para que aquele dinheiro que vem, ele sirva de fato para fazer bons negócios na agricultura familiar, seja na agroindústria, seja na produção de suínos, de aves, de gado de leite, de gado de corte, de olericultura, de fruticultura, enfim, das demais atividades que a agricultura oferece. Por isso que eu digo que muitas vezes a gente passa praticamente todos os dias conversando com 1, com 2, com 3, com 5 produtores, e a gente vê em muitos momentos algum desânimo, algum descrédito até da parte da agricultura familiar, e eu acho que isso é o fator essencial, o ponto-chave número 1. O poder público pode fazer, pode ajudar, pode incentivar, pode fazer aquilo que quiser. Se o produtor não tiver o espírito empreendedor, a possibilidade daquilo que foi dito aqui, da sucessão rural fazer parte desse financiamento novo para um aviário que tem 10 anos de financiamento, você não tem um filho que toma conta, você não tem alguém mais novo que toma conta, difícil você continuar. É difícil você ver alguém financiar um aviário com 60 e poucos anos, sabendo que é ele que vai cuidar, e aquela estrutura depois fica para quê. Então, esse é um ponto que eu queria chamar a atenção, porque eu entendo que é de vital importância e que muitas vezes a gente acaba passando despercebido. Talvez essa um pouco daquela escolha do tema da sucessão rural. Queria também fazer menção, e até porque foi trazido e levantado a discussão, presidente, pelo Luiz, da questão desse trabalho da nova legislação ou do novo incentivo para a produção leiteira. Luiz, quando recebemos a sugestão, trocamos uma ideia, já fizemos pelo menos 3 reuniões com o sindicato, com a Emater, com a nossa equipe técnica, principalmente da contabilidade e do jurídico. O presidente participou de 2 delas, pelo menos. Hoje tivemos mais uma finalização na parte da redação. Nós perguntamos, na verdade, fazer uma legislação específica. Não podíamos fazer uma legislação por ter mais uma lei, mas tínhamos que fazer uma legislação que de fato se encaixasse no nosso tipo de produtor hoje, no nosso tipo de atividade do meio rural. O leite é a principal, é a mais importante, sem dúvida nenhuma. Por tudo aquilo que se observa, por tudo aquilo que a gente ouve e vê dos agricultores e no nosso meio rural. No entanto, temos o trabalho da avicultura bastante intenso agora no município, com essa vinda
de novos empreendimentos, especialmente da BRF, mas também da JBS, de outros integradores, mas da BRF em especial, onde Casca foi o município escolhido há 2 anos atrás, para que tivéssemos aqueles núcleos, os chamados modais, né, aviários grandes, aviários climatizados, aviários modernos, e dando preferência aonde tem mão de obra de jovens que podem dar continuidade. Então pensamos em fazer alguma coisa que pudesse abranger sim o setor leiteiro, mas também que abrangesse as aves. Pensamos nos suínos, temos alguns empreendimentos, diminuíram um pouco, né, domingos agora, mas passamos pelo menos os primeiros 4 anos da nossa administração, dos 4 passamos 2, fazendo um sem número de terraplanagens para empreendimentos da suinocultura. Temos um integrador nosso aqui de Casca que faz um trabalho importante de manutenção daquela atividade, né? O Tesser, que tem essa linha de trabalho extremamente importante, e as outras integradoras que estão aí, os que produzem por conta vendendo para frigorífico, e as nossas agroindústrias de embutidos. Então, tínhamos que contemplar alguma coisa também nessa área. E aí trouxemos isso tudo para uma discussão aqui e surgiu o ponto das agroindústrias. Bem, fizemos o folder do roteiro dos sabores, estamos incentivando, trabalhando e puxando, Luz, aquilo que foi criado na tua gestão do trabalho das agroindústrias e pensando um pouquinho naquelas pequenas, como é que a gente podia fazer para incentivar, e nas grandes também, ou nas maiores, ou naquelas que estão empreendendo, os que já começaram não se encaixam, né? Mas os que vão começar de agora em diante com certeza vão se encaixar. E aí montamos uma legislação não acabada ainda, e que a gente queria ter terminado ela para trazer, para apresentar, e talvez até para apresentar o projeto hoje. Não vamos apresentar o projeto sem antes discutir com a Câmara, com o sindicato, com a Emater, de uma maneira bastante ampla. Então isso que eu queria trazer para vocês e até tranquilizar. Está sendo trabalhado, está sendo pensado. O orçamento participativo desse ano votou e trouxe como uma das principais propostas a questão de nós incentivarmos o trabalho da patrulha agrícola, o trabalho no meio rural, a manutenção das entradas, especialmente das propriedades. Então pensamos alguma coisa que abrangesse todos os setores da agricultura, para poder trazer aquelas leis esparsas que nós tínhamos, tentar juntar em uma ou no máximo em 2 e trazer para a discussão. Então, presidente, penso que dentro aí de uns 10, 15 dias no máximo, nós devemos estar com essa redação finalizada. Tem alguma questão de números ainda para a gente finalizar, quanto um empreendimento de valor adicionado daquilo que o Maurício mostrava para nós, para saber a cada quanto que a gente consegue fazer uma devolução. E a ideia é fazer algo no sentido de poder agilizar o empreendimento, de poder dar uma vazão ao número de serviços e ao número de empreendimentos rurais. Então, essa é a observação que eu queria fazer com relação a esse assunto. Sinto não poder tê-lo terminado a tempo, mas antes de fazer isso nos reunimos para dar o resultado do orçamento participativo, da consulta popular, e para trabalhar sobre esse assunto com os delegados do orçamento participativo. E com base na sugestão, e com base naquilo que lá nos foi dito, olha, a ideia é seguir por este caminho, é que nós de fato montamos. Também obedecida, respeitada e analisada a legislação. Nós temos hoje um trabalho na patrulha agrícola que faz além da patrulha agrícola, e que precisa ter também um regramento sob pena dos próximos prefeitos não suportarem a quantidade de serviço que é de fato demandado. A gente tem visto até algum exagero por conta dessa facilidade, e precisamos fazer um regramento, até porque agora a legislação nos impõe alguns cuidados, alguns critérios e algumas situações um pouco mais rígidas. E para finalizar, ninguém falou aqui na aula de Maurício oficialmente que estava aberta a primeira semana municipal da agricultura familiar, então a gente tem que declará-la aberta e de fato iniciada aqui na Câmara de Vereadores, com a ajuda do Poder Legislativo, das entidades, os agradecimentos aí a todos os que participaram, que já foi feito, e talvez que nos prestaram esse auxílio para a organização, mas dizer uma coisa bastante importante, que acredito que cada um dos que está aqui hoje precisa saber e levar e convidar mais gente. Não tem razão nenhuma de nós fazermos essa demonstração sobre a agricultura familiar, dos números, da sucessão, do lançamento da Araucária. Vocês viram que quarta é um dia cheio de atividades. Não se assustem com as 2 palestras de quarta, elas vão ser bem curtinhas. Eu combinei com o Sebrae e vou estar lá presente para cutucar, para segurar no horário. Digo, olha,
Nós vamos fazer 2, mas desde que seja 30 minutos no máximo cada um. Não, é um recado rápido que a gente quer passar para um trabalho para iniciar. Então, quarta é um dia bastante movimentado. Quem não é produtor de leite, mas quer ser, amanhã e quinta tem um trabalho importante nas 2 comunidades, Furlane e na capital onde mora o Nauro, né, lá na linha 19, né, no alto do morro, lá para o pessoal enxergar o município todo. E na sexta-feira, o encerramento então do programa com essa palestra do cadastro ambiental rural. O valor do ingresso para sexta é um valor simbólico, para não dizer que é de graça. É R$5. A gente pede que cada vereador compre pelo menos uns 100 ingressos e possa distribuir aí para as pessoas é proibido em período eleitoral. Eu estou brincando. Mas peço que vocês... Eu me preocupei, o local de adquirir esse nos organizadores, no sindicato, aqui na Secretaria da Agricultura com o Paulo e na Emater. Hoje os meninos já têm aí alguma coisa, se já quiserem, vai entregar para os presentes de forma sem ônus, beneficiando os presentes. Mas os demais que os senhores levarem tem que comprar. Então eu peço que vocês estejam divulgando esse trabalho, pessoal, e divulgando especialmente os 2 assuntos, de quarta e de sexta. Quarta-feira nós vamos estar lá com grande parte das agroindústrias aí. Me permitam eu fazer o agradecimento hoje em nome da agroindústria, do Orides, do Borghetti, que estão presentes aqui. Obrigado pela presença de vocês também aqui na abertura oficial. É uma adesão bastante importante das agroindústrias também na degustação dos produtos e em mostrar para a nossa comunidade de casca, e essa foi a ideia de quarta-feira, o que é de casca. Quando fizemos esse folder, que mostrávamos algumas entidades, algumas pessoas de casca, muitos se espantavam porque não sabiam realmente a quantidade de empreendimentos que fabricavam alimento no interior do nosso município. E essa foi a ideia. Fazer o lançamento, sim, para entidades, a Emater dos municípios vizinhos, dos municípios vizinhos, faremos o convite, fizemos por e-mail, vamos fazer por telefone para confirmar dos prefeitos, aí, secretários da região, mas a ideia é trazer os nossos aqui de casca. Não tem que ser do interior, não tem que ser produtor, mas aqueles que vão comprar, que vão adquirir e que precisam saber o que o município de casca tem. Então, o meu recado mais importante e o meu pedido é para que esse não é um evento da Prefeitura Municipal, não é um evento do sindicato, só da Emater, só da SIC, nem só da Câmara. É um evento de todas as entidades, mas da população de uma maneira geral. Por isso eu peço que cada um então nos ajude nesta divulgação e levar as pessoas de casca a conhecer o que temos de melhor, que é a parte da alimentação e da cultura. Eu olhava ontem, e quero trazer para vocês aqui, o Nauro falou de uma música e eu olhava ontem um programa desses, um desses canais aí da Sky, que mostra os diferentes lugares do mundo. E aí mostrou a Sicília, mostrou umas ilhas da Espanha, mostrou diversos lugares mais voltados lá na Europa. Onde o destaque e o foco principal, quando eles falavam do tal lugar, eles diziam: aqui reúne várias pessoas para comer os frutos do mar, no entorno do porto de não sei o que, lá, e dava um destaque grande para a comida. Passavam rapidinho nas outras reportagens, nos lugares, paisagens bonitas, mas focavam, falavam e repetiam quando falavam de alimentação. Então, quer dizer, quem viaja, quem passeia, quem vai visitar vocês e que vai num determinado lugar e tem uma boa apresentação ao estômago, certamente volta, participa de novo, se gosta, faz propaganda e divulga o nosso produto aqui de casa. Então, a importância da comida, da alimentação e da boa qualidade da comida, e disso tudo para que gire a economia no nosso meio rural. Certo, gente? Então, muito obrigado da disponibilidade, Kleber, de espaço dos vereadores, obrigado da atenção de vocês aí, perdoe-nos que a gente talvez avançou um pouquinho o horário, e fica aí o nosso convite especial e o nosso desejo de que esta seja a primeira e de que nós tenhamos outras tantas semanas da agricultura familiar, cada uma talvez com algum diferencial, com alguma coisa de bom e de diferente e de avanço para mostrar para a comunidade regional. Vivemos num município, tenho certeza, diferenciado nesse aspecto da agroindústria, da agricultura familiar, e precisamos exaltar, valorizar e manter isso sempre firme para que a nossa economia e a nossa qualidade de vida, o nosso PIB per capita, Maurício, ele continue sendo cada vez melhor. Muito obrigado, boa noite a todos.